Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. 20 pessoas ficaram feridas, das quais 8 com gravidade, na sequência de um ataque protagonizado por supostos homens armados da Renamo. O ataque foi feito hoje contra uma coluna que seguia de Tete para a cidade de Chimoio. De acordo com a polícia, o ataque ocorreu na zona entre Chuala e Onde, distrito de Barue, na província de Manica. Homens armados, alegadamente da Renamo, atacaram uma coluna que saía de Tete em direção à cidade de Chimoio. Os tiros terão atingido o condutor de um autocarro de passageiros, que ficou ferido, tendo perdido o controle do veículo. O autocarro acabou por se despistar e capotou, ferindo 20 pessoas, das quais 8 com gravidade. Os homens armados efetuaram disparos contra esta mesma viatura civil e atingiram tanto no braço e na perna, de forma sucessiva, a este condutor, que acabou perdendo o controle do veículo que conduzia, que a posterior despistou e capotou. Importa referir que este ataque destes homens armados da Renamo contra esta viatura civil resultou em 20 feridos, que eram passageiros deste auto pesado de transporte de passageiros. Os 8 feridos graves foram evacuados para o Hospital Provincial do Chimoio. 2 deles tiveram perfurações de balas nas pernas e nos braços. Confirmamos a entrada de 8 pacientes na nossa unidade hospitalar que foram vítimas do suposto ataque. 5 ficaram internados na ortopedia e 3 nos serviços de cirurgia. Mas importa referir que 2 tiveram feridas perfurantes por arma de fogo dos membros superiores e inferiores, respectivamente. E os restantes foram pacientes que deram entrada por múltiplas feridas escoriativas e algumas fraturas estáveis. Então, ninguém ficou hospitalizado na reanimação, os pacientes foram estabilizados e provavelmente num futuro tão breve poderão ter a alta. E qual é o estado desses que tiveram perfurações de balas? Bem, dos pacientes com perfurações por arma de fogo, eles estão estáveis. Eles estão estáveis e neste momento encontram-se sob cuidados médicos na cirurgia. Este é o primeiro ataque violento atribuído aos homens armados da Renamo desde a introdução de colunas militares na Estrada Nacional número 7, há cerca de um mês. Em Sofala, a polícia diz que houve 3 ataques nos últimos 3 dias. O Comando-Geral da Polícia, por sua vez, diz que vai manter as colunas militares nas rotas mais perigosas. Um dos ataques terá sido protagonizado na manhã de segunda-feira na Estrada Nacional número 1. De acordo com a polícia em Sofala, trata-se de homens armados da Renamo que atacaram uma coluna das Forças Armadas de Segurança que percorria o trajeto Muxungo e Rio Save. Eles direcionaram os disparos contra uma viatura civil de marca Toyota Coaster, que na altura transportava passageiros à cidade de Machixe. As forças de defesa e segurança responderam ao ataque, não há vítimas humanas, mas sim danos materiais ligeiros, tanto na respectiva viatura atingida pelos projéteis disparados. A polícia em Sofala diz ainda que durante o final de semana, homens armados da Renamo atacaram caminhões de madeira e bloquearam vias de acesso. 7 homens empunhando armas de fogo do tipo AKPM interpelaram uma viatura que transportava touros de madeira, tanto que percorria o trajeto Inhaminga, cidade da Beira. No mesmo dia 25, cerca das 7h45, as forças de defesa e segurança foram obrigados a imobilizar tanto a marcha da coluna devido
alguns troncos que os homens armados da Renamo teriam colocado na via, tanto ao longo da Estrada Nacional número 1, tanto com vista a bloquear a transitabilidade tanto da estrada. O Comando-Geral da Polícia diz que vai reforçar as escoltas militares nas regiões onde haja ameaça de ataques para garantir a segurança de pessoas e bens. Esse processo de escoltas vai continuar e, à medida que houver alguma necessidade ou hora de aumentar, portanto, a periodicidade dessas escoltas ou aumentar o número dessas escoltas, vai acontecer prontamente, porque o interesse maior é salvaguardar, portanto, qualquer tipo de ameaça que coloque em risco, portanto, a vida das pessoas que se fazem naquelas vias. Alunos e professores de 41 escolas que foram encerradas em Manica devido à tensão militar estão a ser reintegrados em escolas seguras. A garantia foi dada pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, Jorge Ferrão. A tensão político-militar que afeta a região centro do país deixou 41 escolas encerradas na província de Manica, colocando fora do Sistema Nacional de Educação cerca de 18 mil alunos. Esta situação preocupa o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, que começa por reconhecer o problema e avança que os professores estão a ser reintegrados em escolas seguras. Manica é, infelizmente, uma das províncias que tem esta questão da tensão e que temos algumas escolas fechadas. Nós jamais negamos este facto, mas imediatamente criamos mecanismos, primeiro para absorver os professores. Então temos a certeza que os nossos professores todos continuam a trabalhar de uma e de outra forma. Aqueles que não podem estar nas suas escolas iniciais são transferidos para outras escolas. A EPC 7 de Abril, na cidade de Chimoio, uma das escolas visitadas pelo Ministro da Educação e Desenvolvimento Humano, viu-se obrigada a acolher alunos vindos de escolas de zonas de conflito armado. Nesta escola, por exemplo, nós registramos uma acentuada subida de alunos por turma, porque os alunos se transferiram dessas regiões e vieram para estas regiões que são as mais seguras e que têm a possibilidade de estudar. Em relação aos alunos reintegrados em escolas de zonas seguras, Jorge Ferrão recomenda que tenham aulas de recuperação. Esses alunos podem e devem ter aulas extraordinárias de recuperação. Vamos depois fazer os referidos testes, vendo as competências que eles avaliaram. Portanto, nós temos um conjunto de competências que são definidas, eles não podendo ter essas competências dentro daquele espaço temporal, vão ter a possibilidade ou teremos a possibilidade de rever o mínimo de competências que eles conseguiram adquirir ao longo deste tempo, para garantir que haja uma transição para o próximo ano que lhes assegure poder estar e competir com os outros alunos dentro do espaço académico, do espaço pedagógico. Em Manica, os ataques atribuídos aos homens armados da Renamo têm maior incidência nos distritos de Moçurize e Barue, neste último onde a circulação de pessoas e bens ficou condicionada às escoltas militares ao longo da Estrada Nacional número 7. António Amatai, Galiza Matos Júnior e Alfredo Gamito vão reforçar a equipe do governo no diálogo político. Do seu lado, a Renamo indicou Jeremias Pondeca, Leo Vigildo Buanacasso e Maria Joaquina. O presidente da República, Filipe Nunes, e o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, combinaram ao telefone reforçar as equipes de diálogo político. E esta terça-feira, as duas partes anunciaram os nomes. Do lado do governo, Filipe Nunes escolheu António Amatai, um general com passagem pela chefia do Ministério dos Combatentes e pelo Estado-Maior-General. Amatai é atualmente deputado na Assembleia da República. Outra escolha de Filipe Nunes e Alfredo Gamito, antigo ministro da Administração Estatal, ex-governador de Nampula e ex-deputado da Assembleia da República. Galiza Matos Júnior é outra escolha do presidente da República. Trata-se de um deputado destacado da Frelimo, estando a cumprir o terceiro mandato na Assembleia da República. Afonso Dhlakama, por seu lado, optou por caras menos conhecidas. Dos três nomes, o mais sonante é Jeremias Pondeca, um antigo deputado bastante interventivo nas sessões da Assembleia da República. A lista de Dhlakama foi anunciada por Antônio Muxanga. Está indicado o Sr. Jeremias Pondeca Munguambe,
está indicada a senhora Maria Joaquina Inácio e está indicado o senhor Lejovildo Buanancasso. Os nomes apontados pelo governo vão se juntar a Jacinto Veloso, Bem-vinda Levi e Alves Mutec, enquanto os elementos da Renamo vão reforçar José Manteigas, Eduardo Namborete e André Magibir. A CADC vai formar um comitê para fazer o seguimento das reformas na área política de defesa ilegal no Lesoto. Em 2014, o ambiente político ficou turvo naquele país depois de uma alegada tentativa de golpe de Estado. Lesoto é um pequeno país situado dentro da África do Sul, mas vive um histórico de golpes de Estado. O último registrou-se em 2014, quando o primeiro-ministro, Thomas Thabane, deixou o país e acusou os militares de organizarem um golpe de Estado. Os militares desmentiram a informação, mas a desconfiança permanece e foi preciso a intervenção dos países vizinhos que formam a SADC. Na outra cimeira, em janeiro, quando tivemos deixamos missões para eles poderem cumprir. Havia também uns segmentos na área de reformas que tem que fazer lá dentro. Reformas constitucionais, reformas do setor público, reformas de mídia também, reformas da área da defesa e segurança. E havia, portanto, uma lista de coisas que tem que fazer. E para tal estava definido um roteiro que deve ser observado para que a implementação dessas recomendações se tornasse fácil de controlar. E devia apresentar o relatório de progresso, portanto, o que está a acontecer. O primeiro relatório de progresso devia ter sido apresentado ainda em janeiro, mas ainda não aconteceu. Esta terça-feira, os 6 dirigentes dos países da SADC juntaram-se em Gaborone para fazer o acompanhamento da situação e de lá saíram as seguintes decisões. E decidimos também para criarmos um comitê de seguimento, onde todos os 6 países vão ter os seus representantes. Nós teremos que indicar nossos na área política, na área de defesa, para poder fazer o seguimento e também discutimos qual é o orçamento para esta operação. Filipe Nyusi falava em Maputo depois de regressar desse encontro de um dia em representação de Moçambique, que é atualmente presidente da troika do órgão de cooperação política e de segurança da SADC. Muito bem, vamos olhar outras notícias. Decorreu em Cascais, Portugal, a primeira Conferência Internacional do MOSEFO. Subordinada ao tema Moçambique-Portugal, Pontos para o Desenvolvimento Económico, teve como orador principal o antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, que lembrou aos presentes que é em momentos de crise que se fazem grandes negócios. A partir das 8h30, a Casa de Histórias Paula Rego, em Cascais, começou a receber diversas individualidades do panorama político e empresarial de Moçambique e Portugal. O auditório da Casa de Histórias tornou-se pequeno para as mais de 200 pessoas, na sua maioria homens de negócios portugueses, que aqui se dirigiram para saber um pouco mais sobre Moçambique. Vieram os discursos, primeiro de boas-vindas por parte do PCA do Grupo Soico, Daniel David, da embaixadora de Moçambique de Portugal e do presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Careiras. Mas o discurso mais aguardado foi do antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, o orador principal da conferência, que começou por deixar garantias de que a atual crise político-militar tem dias contados. Está em preparação um encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da Renamo, Afonso Ndakama, para o debate das diferenças existentes entre o governo de Moçambique e aquele partido político da oposição, com vista ao alcance de consensos que restituam a paz e estabilidade em todo o território nacional. E depois enumerou as várias potencialidades de que o país dispõe, desde hidrocarbonetos, turismo, agricultura, recursos minerais, energia e até infraestruturas. E aproveitou a ocasião para dizer aos empresários que este é o momento para investir em Moçambique. Realmente quem quer investir em Moçambique não deve recuar perante as dificuldades. Antes, pelo contrário, deve ajudar a superar essas dificuldades e ocupar o seu espaço a tempo, porque se não faz, outros falam por ele. E depois poderá ser tarde para reocupar um lugar que era legitimamente seu. E seria
muito pior que esse lugar se fosse ocupado por outros que não fossem portugueses ou moçambicanos. E deixou um convite aos empresários portugueses. Encorajo assim os empresários portugueses a encararem esses desafios como oportunidades, a serem mais audazes e a investir no nosso país. Até porque, repito, em momentos de crise que se fazem grandes negócios. Para Chissano, Moçambique é um país de futuro e as excelentes relações políticas existentes entre Moçambique e Portugal devem abrir portas para o incremento dos negócios entre os dois países. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Soico, Daniel David, no seu discurso explicou aos presentes por que realizar o Mosefo em Portugal. E o presidente da Comissão Executiva do Milênio BCP, principal patrocinador da conferência, disse, através de números, por que vale a pena investir em Moçambique. Coube ao PCA do Grupo Soico, Daniel David, esclarecer aos presentes as razões da escolha de Portugal para a realização da primeira conferência da segunda edição do Mosefo. Nosso objetivo é aprofundar parcerias, promover o investimento e perspectivar o crescimento a longo prazo. E a grande motivação é que nós estamos aqui porque queremos tratar relações entre os dois países. Queremos ser uma plataforma de encontro entre decisores, empresários e cidadãos. Queremos também prestar homenagem ao contributo das empresas e dos empreendedores de origem portuguesa para o crescimento de Moçambique. Daniel David explicou ainda a essência do Fórum Econômico e Social de Moçambique. Criamos essa plataforma Mosefo como missão principal: contribuir para o crescimento econômico acelerado, inclusivo e sustentável de Moçambique. Pensar futuro, que Moçambique queremos ter daqui a 20, 30 anos. Essa é que é a grande missão do Mosefo. Esta plataforma é constituída por um triângulo, chamamos de um triângulo dourado. O setor privado, o governo e a sociedade civil. Porque este triângulo é o triângulo que assenta toda e qualquer política de desenvolvimento de um país. É uma iniciativa do setor privado que promove a cidadania e a participação de todos. Todos aqueles que vivem e investem em Moçambique são todos Mosefo. O principal patrocinador da conferência, o Milênio BCP, representado pelo seu presidente da Comissão Executiva, Nuno Amado, recorreu aos números para explicar aos presentes o porquê da aposta em Moçambique. E passámos, logicamente, de um banco de 3 sucursais, 1000 clientes, hoje para um banco que tem cerca de 30% de cota de mercado, que tem cerca de 160 balcões, mais uma parceria com os Correios e que, portanto, cobre todo o mercado moçambicano, mais de 2.500 colaboradores, praticamente todos, em grande maioria, moçambicanos. Servimos mais de 1 milhão de clientes. Lançámos não há muitos anos, em 2013, o Easy, que é um serviço, só para vos dar uma ideia, móvel de pagamentos, transferências, que tem mais de 7 milhões de transações por mês. Penso que é maior só este serviço que o número equivalente de transações feitas no mercado português. E somos o 60º banco africano, estamos nos maiores 100 bancos africanos. Recordar que o Milênio BCP é o maior acionista do Milênio BIM de Moçambique. A embaixadora de Moçambique em Portugal, Fernanda Lixal, enalteceu a realização da Conferência de Mosefo em Cascais e convidou os empresários portugueses a continuarem a acreditar em Moçambique. E o presidente da Câmara Municipal de Cascais disse que os acordos de gemelagem que têm com alguns municípios moçambicanos estão assentes na humanização das relações e deu alguns exemplos. Do seu lugar na pirâmide de governo, a capacidade de construir pontes. É o mundo que nos exige capacidade de promover diálogos, que faz da promoção do conhecimento e da capacidade dos homens e das mulheres se compreenderem uns aos outros uma prioridade absoluta. Acredito firmemente que é com pequenos contributos locais que podemos fazer grandes diferenças à escala global. Acredito convictamente que a globalização reservou para as cidades um papel central na administração de recursos públicos e na promoção de bem-estar dos cidadãos. E por este entendimento cooperativo do mundo, por saber que podemos fazer a diferença na nossa rua, ou num bairro, ou no extremo do meridiano, por defender um espírito de uma humanidade comum,
Cascais há muito que estabeleceu relações bilaterais muito próximas com Moçambique. A embaixadora de Moçambique em Portugal preferiu no seu discurso falar das excelentes relações políticas e econômicas entre os dois países e que devem impulsionar os negócios. Não devemos vacilar perante as adversidades econômico-sociais que os dois países atravessam, impostas em grande parte pela conjuntura internacional. O futuro é promissor. Moçambique e Portugal podem construir um futuro de sucesso que contribua para o bem-estar e para o desenvolvimento econômico, social e cultural, em que o empresariado dos dois países pode desempenhar um papel fundamental neste processo. Gostaria de mais uma vez parabenizar o Grupo SOICO por esta iniciativa genial de trazer o espírito da Mosefo para estas terras lusas, com muitos portugueses, como foi aqui bem dito, que têm apostado em Moçambique como destino dos seus investimentos, contribuindo para a criação da riqueza nacional e geração de emprego e, quiçá, num futuro próximo, a classe empresarial moçambicana possa também encontrar oportunidades de negócios neste país lindíssimo. A antiga primeira-ministra Luísa Diogo diz que é preciso que os parceiros internacionais de Moçambique abram linhas de financiamento ao país, alternativos à suspensão do apoio direto ao orçamento para não estrangular a atividade económica. Luísa Diogo foi uma das oradoras do painel sobre diplomacia económica e zonas de influência na primeira Conferência Internacional Mosefo. Neste ponto, gostaria de realçar a inovação. Inovação nos modelos de financiamento. Já não podemos avançar só em modelos puros, dizer que é só BOT, não. Dizer que é só PPP, não. Dizer só que é o financiamento direto estrangeiro, só, não. É preciso criar modelos mistos, modelos híbridos, mesmo que não tenham acontecido em outras partes do mundo. É preciso retirar os dogmas, ser inovador e avançar com inovações. Para que essas inovações possam acontecer, é preciso que cada um dos elementos deste triângulo dourado não tenha dogmas na sua cabeça também. É necessário que o Estado, representado pelo Governo, é necessário que a sociedade civil, é necessário que os parceiros internacionais, no momento em que Moçambique ainda está a reconstituir esta confiança em relação ao budget support, encontre outras formas que lhes deem segurança para que os recursos que estão disponíveis para Moçambique possam ser utilizados pelo povo moçambicano. Encontrando janelas e formas de se implementar isso, que dê confiança a cada uma das partes e não se perca a oportunidade de ter este dinheiro disponível em Moçambique para que o maior cliente, que é o Estado, possa trabalhar com as empresas, porque as empresas esperam deste maior cliente, direta ou indiretamente na cadeia de relação entre eles próprios, sempre se termina no Estado. Se o Estado não está a pagar, então a cadeia fica prejudicada. Se o Estado paga, a cadeia também funciona de forma mais eficiente. Eu gostaria de ver um aprofundamento no agroprocessamento, um pouco mais de agroprocessamento, feito por investidores portugueses. Eu gostaria de ver um maior aprofundamento na componente de indústria, apostar na indústria, penso que é importante, na formação profissional, onde Portugal pode fazer bastante, as oportunidades são endless, porque com os megaprojetos é preciso posicionar e estar pronto para poder enfrentar o desafio da globalização e o desafio da afirmação de investimento dentro do país. E o embaixador da União Europeia respondeu à antiga primeira-ministra, enumerando algumas linhas de financiamentos da União Europeia que deverão seguir mesmo com a suspensão do financiamento ao orçamento do Estado para este ano. Já o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas, diz que a situação que Moçambique está a passar é difícil para qualquer governo. Regionais da União Europeia, os chamados Fundos Europeus de Desenvolvimento, um pacote de 1,6 mil milhões de euros para a cooperação regional.
A cooperação regional tem um aspecto importante. 600 milhões destes fundos são dedicados ao instrumento blending. Blending é um instrumento financeiro que permite que, por exemplo, um banco comercial, um banco com financiamentos concessionais pode financiar um produto energético, um produto de telecomunicação com fundos do setor privado, mas pode beneficiar de um montante ao nível do grant, que será mobilizado através da União Europeia, para reduzir o custo total do empréstimo e também incentivar também esta tomada de decisão de investimento. Temos 600 milhões de euros para isso. A única coisa que é importante, precisamos de projetos maduros que podem ser financiados rapidamente e que têm também uma vocação regional, entre, digamos, Malawi e Moçambique, entre Zimbábue e Moçambique. Isso é suficiente. Paulo Portas reconhece que o momento por que Moçambique está a passar é difícil para qualquer governo. Perceber a equação de Moçambique não é simples. É absolutamente natural que um cidadão pergunte, ok, mas se nós vamos ser ricos, prósperos, ter recursos naturais, em que é que isso está a mudar a minha vida? E por enquanto a minha vida não mudou. Bom, isto é um problema político difícil de gerir. Segundo ponto, é essencial, do meu ponto de vista, garantir, como aqui já foi dito, princípios de boa governança e princípios de boa relação com instituições multilaterais. Porque Moçambique ainda tem uma parte do seu orçamento com assistência externa, quase entre 30% e 40% com assistência externa. É essencial, portanto, é muito importante garantir um bom relacionamento com as instituições internacionais, garantir a confiança internacional que faz parte da confiança económica, e em tudo o que as autoridades de Moçambique puderem fazer nessa matéria, Portugal deve ajudar o mais que puder. A confiança é o bem mais importante. É um bem imaterial, mas é a condição essencial do investimento. O terceiro ponto, que é muito relevante, a meu ver, é a manutenção de condições de estabilidade política. Isso depende de processos políticos internos, de procura, de partilha dos dividendos da paz, não nos vamos com certeza meter nisso, mas de estabilidade jurídica. E o Millennium Beam diz que é preciso olhar para o futuro de Moçambique com muito otimismo. Devido a diversos fatores externos e internos, atravessa neste momento um período político-económico muito desafiante. Ainda assim, a generalidade dos agentes económicos acredita que o potencial dos megaprojetos não foi afetado, o que, associado às imensas oportunidades de investimento em diversos setores de atividade, permite olhar para o futuro de Moçambique com muito otimismo. Pelo que Moçambique continua a ser assim um país onde as empresas portuguesas podem e devem investir, acrescentando valor e contribuindo assim para o desenvolvimento económico e social de ambos os países. E os participantes, quer moçambicanos, assim como portugueses, dizem que a conferência foi bastante útil para a promoção de Moçambique e dos negócios com Portugal. Para já devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendido pela presença das pessoas. Acho que isto é um indicador de que ainda há muito interesse em Moçambique e, de facto, esta iniciativa de Mozevo é uma iniciativa que veio para ficar e espero que continue a iniciativa destas, não só agora em Portugal, mas também noutros países, porque, de facto, é muito importante que continuemos a divulgar a imagem do país, as suas realizações e os seus sucessos. Este tipo de iniciativas, a meu ver, é fundamental para criar, em primeiro lugar, maior interação entre as empresas portuguesas e empresas moçambicanas e também para dar a conhecer melhor o que é a realidade moçambicana e poder criar pontes, que aliás é o tema da conferência, novas pontes entre a economia portuguesa e a economia moçambicana. E neste momento uma equipa de 40 pessoas locais a trabalhar na operação comercial, portanto comercial e distribuição, logística, e temos também um projeto de investimento para uma fábrica de cerveja em Moçambique, que ainda é apenas projeto, esse ainda está numa fase muito embrionária, mas com o qual estamos muito comprometidos e com o qual estamos a dialogar com as autoridades e com as instituições moçambicanas e relativamente ao qual fomos muito bem recebidos. Saem estimulados desta conferência para continuar com esse projeto? Sim, claramente. Acho que as perspectivas, o que foi aqui referido durante esta conferência sobre a confiança e as perspectivas a médio e longo prazo, e a Unicer é um investidor de médio e longo prazo, que não se deixa assustar com dificuldades de curto prazo.
portanto, só reforça aquilo que é a nossa intenção. No momento em que Moçambique atravessa dificuldades, Portugal também atravessa dificuldades, não há melhor do que uma ação concertada entre os dois para se ajudarem mutuamente e para explorar todas as oportunidades das coisas positivas, das coisas que vão permitir que os dois países saiam da situação difícil em que estão. Foi uma boa apresentação e eu acho que o Mosef devia proporcionar mais vezes destes encontros porque são benéficos. Esta iniciativa que é de construir pontes entre Moçambique e Portugal ajudou a dar uma imagem, uma ideia daquilo que o Moçambique oferece a quem quer investir em Moçambique, daquilo que são as oportunidades em Moçambique. É verdade que nós estamos a atravessar neste momento um momento difícil, mas é nestes momentos em que as grandes oportunidades existem e foi possível perceber, através das apresentações que foram feitas, através do intercâmbio que aqui fizemos, que é muito para fazer e as oportunidades estão lá. Muito bem, decorreu em Cascais, Portugal, a primeira Conferência Internacional Mosefo. É momento de observarmos um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais notícias. Até já. Eduardo Chivambo Mondlane foi fundador e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, a organização que lutou pela independência de Moçambique. Para liderar a Frelimo, Mondlane deixou um emprego nas Nações Unidas e a Universidade de Syracuse, nos Estados Unidos da América. Seria assassinado num atentado à bomba a 3 de fevereiro de 1969. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país faz-se de confrontos de ideias. Nós somos a ajuda do governo agora. Choramos por muita água, choramos por pouca, choramos sem água. Da pluralidade de opiniões. De uma ou de outra forma, as coisas têm que andar. Vamos evitar essa questão de eu tenho um negócio, depois de amanhã torna-se um elefante branco. Não é possível formar um empresário, um empreendedor em um dia. Para outro sítio também. Nosso autocarro até aos 5 anos, aos 2 anos estava bem pago. Falar é muito simples e trazer dados também é a coisa muito simples. Mas vamos à prática, não é o que se verifica o que está a dizer. Há muitos jovens que começam e têm vontade de continuar, mas não vão a lugar nenhum. O debate da nação é desta diversidade de pensamentos que é Moçambique. Essa diversidade. Empreender não são pequenos negócios de barraca, qualquer coisa. Nós estamos a questionar. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades do que uma equipa que entre passiva
e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta que Moçambique tem talento e pode se organizar e ter bases suficientes para competir de igual para igual. As pessoas têm de se perceber. É verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Reduzem os níveis de precipitação e aumenta a vulnerabilidade das populações. Vamos enfrentar. São pessoas que abandonam as suas zonas de origem para poder ficar aqui. O cheiro é muito forte e não há conforto possível que se diga aqui. É aqui onde confinam-se todos para consumir uma variedade de estupefacientes. Eles já estão a lançar garrafas de vidro. Vamos tentar ficar de outra faixa. Vamos entrar junto com estas pessoas que vão até a cidade de Maputo. Olá, eu sou a Selma Inocência, junte-se a mim no Grande Plano, aqui na STV. O Parque Nacional de Gorongosa é um dos maiores símbolos do nosso país. Pelo valor da sua biodiversidade, também pelo papel que desempenha no apoio às comunidades que ali vivem. O sucesso da manutenção e da conservação da biodiversidade, o apoio às comunidades que ali vivem, só é possível com a contribuição de cada um de nós. É fundamental que cada um dos moçambicanos perceba o enorme valor que este parque representa para o posicionamento de Moçambique a nível nacional, regional e mundial. O Grupo Soico não poderia ficar alheio a esta iniciativa. O Parque Nacional de Gorongosa é uma bandeira de Moçambique, é uma bandeira de orgulho e de estima de todos os moçambicanos. É fundamental que o nosso apoio seja impactante na projeção deste símbolo a nível nacional e internacional. Esperamos que os nossos meios de comunicação social desempenhem um papel fundamental na promoção desta bandeira de Moçambique. Um país sem ídolos é um país sem referências. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Bem-vindos à segunda parte do Jornal da Noite. A Associação Moçambicana de Juízes defende alterações na proposta do Governo que visa a criação do Serviço Nacional de Investigação Criminal. Uma das alterações tem a ver com a tutela da Polícia de Investigação Criminal, que, tal como a Ordem dos Advogados, sugerem que esteja no Ministério da Justiça. A Associação de Juízes foi ao Parlamento para, junto da primeira e quarta comissões, deixar as suas análises da proposta do Governo sobre as reformas da Polícia de Investigação Criminal. O primeiro aspecto que os juízes discordam na proposta do Governo é a tutela da Polícia de Investigação Criminal. A colocação da Polícia de Investigação Criminal ou da CERNIC sob a alçada do Ministério do Interior, a partida pode-se dizer, como já referi, que o fato da PIC ou CERNIC ser uma polícia é aceitável que fique também sob a tutela do ministro que superintende a polícia. Mas o problema que daí advém é que a natureza jurídica de qualquer polícia judiciária não se compadece com a missão própria do Ministério do Interior, que na verdade resume-se a questões que se prendem com a defesa da lei, tranquilidade e segurança públicas. A subordinação ao Ministério Público é outra hipótese em cima da mesa. A esta opção, os juízes manifestam também uma oposição.
eu devo descartar qualquer possibilidade de colocar a polícia sob a tutela do Ministério Público, porque o Ministério Público, que é o titular da ação penal, está comprovado que, por ser titular da ação penal, ela tem que ter um poder funcional sobre qualquer que seja a entidade para que esta entidade possa exercer um munus investigativo. Se nós colocarmos a polícia sob a dependência do Ministério Público, vai-se perder o poder de fiscalização. Quem vai fiscalizar? O próprio Ministério Público. Tal como a Ordem dos Advogados, os juízes consideram que o ideal seria que a Polícia de Investigação Criminal estivesse sob tutela do Ministério da Justiça. Se olharmos para outros países como Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, só ao nível da lusofonia, vamos verificar que o modelo preferencial é colocar a polícia na alçada do Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça, primeiro, não tem aquele caráter militar ou paramilitar que muitas vezes é atrelado a qualquer entidade ligada à polícia, vista na perspectiva do Comando Geral ou então na perspectiva do Ministério do Interior. E é este modelo que eu penso que hoje, para Moçambique, é determinante. Nesta quarta-feira, serão ouvidas em audição a direção da PIC e o Ministério da Justiça, também sobre a proposta de lei que cria o Cernic. Renamo já está a preparar-se para os próximos pleitos eleitorais. O maior partido da oposição manteve hoje um encontro em Maputo com o objetivo de definir estratégias de atuação para as eleições autárquicas de 2018 e gerais de 2019. Depois de não ter participado nas últimas eleições autárquicas em 2013, a Renamo assegurou esta terça-feira que vai concorrer às eleições previstas para 2018 e as gerais de 2019. Daqui a um ano e pouco teremos as eleições autárquicas, daqui a 2 anos teremos as eleições gerais. A máquina do partido precisa estar afinada para poder corresponder com o nível de competição que vai haver nesses pleitos eleitorais. O partido de Afonso Dhlakama diz que a luta pela democracia deve refletir-se pela sua participação nos pleitos eleitorais e quer transparência no processo. Nós sentimos que temos uma democracia que não é efetiva. Para que ela seja efetiva, é preciso que os processos eleitorais cada vez mais sejam transparentes, livres e justos. E a Renamo, como protagonista fundamental neste processo, é imperioso que sempre esteja presente, porque o povo espera isto. A Renamo não fez nenhum pronunciamento sobre a tensão político-militar que se vive no país. Este partido não participou nas eleições autárquicas de 2013, alegadamente por não concordar com a lei eleitoral que vigorava na altura. O Standard Bank Moçambique voltou a reduzir as previsões de crescimento da economia para este ano de 5,5% para 2%, um dos níveis mais baixos da história. A crise da dívida pública, redução da produção agrícola e a depreciação do metical e a tensão político-militar estão entre as principais causas. O aviso de uma maior subida do custo de vida ao longo de 2016 consta do mais recente boletim informativo do Standard Bank sobre a economia. Na sua análise, a instituição associou um conjunto de fatores na origem da instabilidade econômica nos últimos meses e produziu uma das previsões mais pessimistas para este ano. De um crescimento de 6,3% no ano passado, este ano a economia poderá crescer apenas 2%. Inicialmente, o Standard Bank tinha fixado este número em 5,5%. A instituição argumenta em suas novas projeções com a queda do consumo resultado da redução do poder de compra das famílias e o corte esperado nas despesas do governo por causa da dívida pública recentemente declarada. Segundo o documento, o país continuará a ser pressionado pela subida do nível geral de preços de bens e serviços, causada em parte pelo fraco desempenho da agricultura e consequente menor oferta de alimentos, e da subida do custo dos produtos importados devido à forte depreciação do metical, que perdeu em maio 69% contra o dólar, 30% face ao randa e 71% em relação ao euro em termos anuais. Aliado a isso, espera-se que as importações reduzam por causa da queda do investimento direto estrangeiro e as restrições na oferta da moeda externa, para além do efeito da depreciação do metical, cuja expectativa é de que se agudize ao longo do ano.
O relatório revela ainda que, no curto prazo, as perspectivas mantêm-se condicionadas pela tensão militar, pela crise da dívida externa com implicações a nível monetário e fiscal, pelos sucessivos atrasos nos projetos de gás natural da bacia do Rovuma e pelo baixo preço das principais mercadorias de exportação no mercado internacional. Para o Standard Bank, a saída da crise é uma perspectiva de longo prazo e depende da diversificação da economia, um forte potencial agrícola e energético, uma base diversificada e grandes reservas de recursos naturais, incluindo o gás natural. O país poderá efetuar transplante de órgãos como forma de salvar vidas humanas. Para o efeito, decorreu esta segunda-feira em Quelimane uma auscultação pública envolvendo o setor da saúde e sociedade civil. Muitos pacientes com problemas renais crônica e cegueira aguardam com otimismo a aprovação da lei do transplante de órgãos humanos, tecidos e a criação de um estudo de transplante no país. Para o efeito, decorreu esta segunda-feira em Quelimane uma auscultação pública com diversos atores da sociedade civil para a criação de um anteprojeto-lei sobre a matéria que deverá ser submetido ainda este ano na Assembleia da República. Nós temos milhares de cidadãos moçambicanos com problema de insuficiência renal crónica. Estão num processo de diálise, alguns, mas com a única esperança de uma melhor qualidade de vida, de um futuro melhor, é de ser submetido a um transplante renal. Temos hoje em Moçambique muitos indivíduos com cegueira que têm opacidade da córnea e a ser feita uma cirurgia da córnea, um transplante da córnea, eles podem recuperar a visão. Portanto, é para responder aquilo que são problemas, portanto, dentro da sociedade, pessoas que já sofrem dessas doenças e tentar arranjar uma solução. Os intervenientes presentes nesta auscultação são favoráveis quanto à criação da lei do transplante no país. É um assunto muito importante que nós também achamos que deve acontecer futuramente este transplante, porque todas as coisas eram acontecido fora do país. Concordo de acordo com aquilo que está escrito no documento, e eu acho que trata-se de salvar vidas humanas. E concordo muito bem. Isso vai ajudar muita gente também. A auscultação sobre a lei do transplante vai continuar a acontecer noutras parcelas do país. Vai decorrer dentro de instantes, no Centro de Congresso de Estoril, o jantar de gala da Conferência Mosefo. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, é uma das figuras dentre várias que farão parte do jantar. O momento vai ser também de reconhecimento a algumas entidades. Mais detalhes desta notícia com o jornalista Francisco Manhata em Portugal. Tem lugar dentro de instantes o jantar de gala do Mosefo aqui no Centro de Congressos de Estoril. É culminar de um dia de atividades que começou logo pela manhã com a conferência do Mosefo. Este jantar vai contar com a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, para além do antigo presidente da República, João Queixo-Same. Neste jantar vão ser homenageadas 5 entidades, nomeadamente 3 empresas e 2 empresários portugueses que apostaram no mercado moçambicano e investiram o que tinham e deram-se muito bem, pois as empresas cresceram em termos de volume de negócios e os empresários tornaram-se em grandes empreendedores. E é por isso este momento vai ser para também homenagear estas pessoas e também incentivar os outros de que Moçambique, apesar do momento de crise, é um bom mercado, é um mercado do futuro e que vale a pena investir neste país. Portanto, vai ser esta a dinâmica deste jantar de gala que vai ter lugar dentro de instantes, tendo em conta que Portugal tem menos 1 hora em relação a Maputo, por isso que as pessoas ainda continuam a chegar aqui a conta-gotas para poder participar deste jantar que vai ter lugar quando forem exatamente 20 horas de Portugal. Francisco Manhata e Pedro Amba, para a STV.
Muito bem, vamos agora observar mais um breve intervalo, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Para a zona sul do país, prevê-se uma temperatura máxima de 25 graus para Maputo e uma mínima de 13 graus. 26 graus de máxima para Xai-Xai e uma temperatura mínima de 16 graus. Para Inhambane, prevê-se uma máxima de 25 graus e uma temperatura mínima de 15 graus. Caminhamos para o centro do país. Beira poderá registrar uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 18 graus. 24 graus de máxima para Chimoio e uma mínima de 11 graus. Para Tete está previsto uma máxima de 31 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. 26 graus de máxima para Climane e uma temperatura mínima de 16 graus. E para o norte do país, para esta quarta-feira, Nampula poderá registrar uma máxima de 26 graus e uma temperatura mínima de 16 graus. 28 graus de máxima para Pemba e uma temperatura mínima de 19 graus. E por final para Lixinga está previsto uma máxima de 24 graus e uma temperatura mínima de 11 graus.